Ela chorou no banco da igreja pela última vez há 3 anos. Não por raiva, por dor. E Deus não a repreendeu por ir embora. Ele a chamou para outro lugar. Você já sentiu esse chamado silencioso? Existe uma dor que ninguém no púlpito consegue explicar direito. É a dor de quem ama a Deus com todas as forças, mas não consegue mais entrar naquele prédio aos domingos sem sentir o peito apertar. Minha querida alma, se você já passou uma noite inteira se perguntando se está pecando por não frequentar mais os cultos, eu preciso te dizer uma coisa antes de qualquer outra. Respire. Você não é a única. E talvez, só talvez, o que você está vivendo não seja afastamento de Deus. Pode ser aproximação. Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, certa vez disse que muitas vezes a graça de Deus trabalha de forma mais profunda no deserto do que na multidão. Ele mesmo, em determinados momentos de sua vida, enfrentou períodos de solidão espiritual tão intensos que precisou se afastar dos holofotes do ministério para reencontrar a intimidade que havia perdido em meio ao barulho. Isso não fazia dele um homem sem fé. Fazia dele um homem sincero. E é sobre sinceridade que eu quero falar com você hoje, porque existe uma diferença enorme entre abandonar a Deus e abandonar uma estrutura. Muita gente confunde as duas coisas, e essa confusão tem adoecido consciências, tem gerado culpa onde deveria haver discernimento. A palavra nos ensina, em 2ª Carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 17, que onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Liberdade, não conformidade forçada, não presença obrigatória debaixo de um teto específico. Eu sei que isso pode soar estranho para quem cresceu ouvindo que sair da igreja é sinal de apostasia. Mas escute com atenção. Existe uma multidão de crentes verdadeiros, gente que ama Jesus com lágrimas nos olhos, que hoje já não consegue mais sentar naqueles bancos porque o coração deles cresceu além do que aquelas paredes ofereciam. Não por orgulho, não por rebeldia, por fome, uma fome que o formato tradicional, cheio de repetição vazia e pouca profundidade, já não consegue saciar. Você já reparou como certas pessoas na Bíblia foram chamadas justamente para sair do lugar confortável? Abraão precisou deixar sua terra, sua parentela, a casa de seu pai, para encontrar a promessa que Deus tinha reservado para ele. Está escrito em Gênesis, capítulo 12. Elias, depois de um confronto espiritual gigantesco no Monte Carmelo, foi levado ao deserto, sozinho, longe de qualquer estrutura religiosa, para ali ouvir a voz mansa e delicada de Deus. Não foi no meio da multidão, foi na solidão. Está registrado em 1º livro dos Reis, capítulo 19. Será que você também está sendo chamado para um lugar assim? Um lugar onde a intimidade com Deus não depende mais de um edifício, de um horário marcado, de uma multidão em volta, mas de um encontro real, pessoal, profundo? Não me interprete mal. Eu não estou aqui pregando contra a igreja local, contra a comunhão dos irmãos, contra o valor de se reunir. A palavra é clara em Carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 25, quando nos exorta a não deixarmos de congregar. Mas há uma diferença entre congregar com o coração vivo e frequentar com o coração morto. Há uma diferença entre estar presente fisicamente e estar ausente espiritualmente. E é exatamente sobre essa diferença que Deus tem trabalhado silenciosamente na vida de milhares de pessoas, inclusive, talvez, na sua. Talvez você tenha sido chamado para um tempo de retiro interior. Um tempo em que Deus está te afastando do ruído para te aproximar da sua voz. Isso aconteceu com José antes de governar o Egito. Ele passou anos no cárcere, isolado, aparentemente esquecido, mas era ali que Deus estava moldando seu caráter para a promessa que viria. Está escrito em Gênesis, capítulo 39. E se for isso que está acontecendo com você agora? Se essa distância que você sente da estrutura religiosa não for um afastamento de Deus, mas um convite dele para ir mais fundo? Eu conheço gente que carrega uma culpa gigantesca por não sentir mais aquela emoção de antes dentro do templo. Ergue as mãos, canta os hinos, ouve a pregação e volta para casa com o coração seco perguntando: Senhor,
O que está errado comigo? Minha querida alma, talvez não haja nada errado com você. Talvez o que aconteceu foi que você amadureceu numa fé que já não cabe mais em fórmulas prontas. Paulo, em primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 11, escreveu que quando menino falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas ao tornar-se homem, acabou com as coisas de menino. O crescimento espiritual dói. Ele exige deixar para trás estruturas que já cumpriram seu papel. Pense em Davi, jovem, cuidando de ovelhas enquanto seus irmãos estavam na formalidade do exército, vestidos com armaduras que representavam o sistema estabelecido daquele tempo. Foi longe da estrutura, sozinho com Deus entre as ovelhas, que Davi aprendeu a confiar no Senhor de um jeito que fileira nenhuma de soldados poderia ensinar. Foi essa intimidade construída na solidão que o preparou para enfrentar Golias. Está registrado em primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Existe um tipo de chamado que só se ouve no silêncio. Um tipo de intimidade que só se constrói longe do aplauso, longe da pressão de parecer espiritual na frente dos outros. João Batista, antes de anunciar o Messias, viveu no deserto. Não nos templos de Jerusalém, não entre os fariseus e suas tradições religiosas cuidadosamente decoradas. No deserto, comendo mel silvestre, vestindo peles de camelo, ele preparou o caminho do Senhor, longe de qualquer estrutura confortável. Está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 3. Se um homem chamado para preparar a vinda do próprio Filho de Deus precisou passar por esse isolamento, por que você haveria de se sentir culpado pelo seu? Eu não estou dizendo que ficar isolado para sempre é o plano de Deus. Estou dizendo que existem temporadas. E nessas temporadas o mais importante não é onde seus pés estão aos domingos, mas onde seu coração está. É exatamente por causa dessa fome, dessa busca sincera por intimidade real, que eu preciso te contar sobre algo que tem transformado a caminhada espiritual de milhares de pessoas que, assim como você, sentiram que precisavam de algo mais profundo do que o superficial. Criamos um guia chamado 21 Dias para Restaurar Sua Intimidade com Deus. Não é um curso teórico, não é uma lista de regras. É um caminho, dia após dia, pensado para reconstruir aquilo que talvez você sinta que perdeu. A proximidade real com o Pai, longe da rotina vazia, longe da culpa, cheio de propósito. Ele está linkado logo ali, no primeiro comentário fixado deste vídeo. Se o seu coração está cansado de rituais e sedento de presença verdadeira, esses 21 dias podem ser exatamente o recomeço que sua alma está clamando, em silêncio, há tanto tempo. E antes de seguirmos, eu quero te pedir uma coisa simples. Se inscreva neste canal, porque aqui a gente não vai te entregar religião vazia. A gente vai caminhar junto com você atrás da verdade que liberta, atrás da intimidade que restaura, atrás do Deus que fala mesmo quando a igreja tradicional já não consegue alcançar o que está guardado dentro de você. Se inscreva, ative o sininho e vem comigo, porque o que eu tenho para te mostrar agora vai tocar num lugar que talvez ninguém nunca tenha te explicado direito. Tem uma pergunta que incomoda mais gente do que se imagina. Por que os que mais amam a Deus são justamente os que mais sofrem dentro dos sistemas religiosos? Você já reparou nisso? As pessoas mais sinceras, as que choram de verdade na presença do Senhor, as que buscam santidade com o coração quebrantado, muitas vezes são as que mais se sentem deslocadas dentro das estruturas tradicionais. E isso não é coincidência, minha querida alma. Isso é um padrão que a Bíblia repete de ponta a ponta. Pense em José do Egito. Ele era o filho mais fiel, o que tinha sonhos de Deus, o que carregava um chamado visível desde a juventude. E foi exatamente por causa dessa fidelidade que ele foi rejeitado pelos próprios irmãos, jogado numa cisterna, vendido como escravo. A estrutura familiar dele, que deveria protegê-lo, foi a mesma que o descartou. Está escrito em Gênesis, capítulo 37. Quantas vezes a estrutura religiosa, que deveria acolher o seu chamado, é a mesma que não sabe o que fazer com ele. Isso acontece porque toda estrutura, por mais bem intencionada que seja, tende a preferir o previsível. Ela gosta do que já conhece, do que já consegue controlar,
do que já cabe dentro do formato estabelecido. E quando Deus levanta alguém com um chamado diferente, com uma sede mais profunda, com perguntas que o modelo tradicional não sabe responder, a tendência natural é empurrar essa pessoa para a margem. Não por maldade, às vezes por medo, às vezes por comodismo, às vezes porque simplesmente não sabem lidar com o que não entendem. Daniel viveu isso de um jeito radical. Levado como cativo para a Babilônia, longe de qualquer estrutura de adoração que conhecia, longe do templo, longe dos sacerdotes, longe de tudo que era familiar. E mesmo assim, foi ali, num território hostil, sem nenhuma das estruturas religiosas de Israel, que ele manteve uma vida de oração tão intensa que abria as janelas de seu quarto 3 vezes ao dia para buscar a Deus. Está registrado no livro de Daniel, capítulo 6. A intimidade dele não dependia do templo, dependia do coração. E aqui está uma verdade que precisa ser dita com clareza. Você pode estar cercado de estrutura religiosa e completamente vazio por dentro. E pode estar absolutamente sozinho, sem nenhuma congregação por perto. E ainda assim viver uma comunhão profunda e real com o Pai. O lugar não determina a intimidade. O coração determina. Moisés aprendeu isso da forma mais dura possível. Criado no palácio do Egito, cercado de toda a estrutura, todo o poder, toda a religiosidade egípcia ao seu redor, ele teve que fugir para o deserto de Midian. Passou 40 anos cuidando de ovelhas, longe de qualquer templo, qualquer altar reconhecido, qualquer estrutura religiosa formal. E foi exatamente nesse deserto, longe de tudo, que ele encontrou a sarça ardente. Foi ali que ouviu a voz de Deus chamando o seu nome. Está escrito em Êxodo capítulo 3. 40 anos de silêncio prepararam Moisés para um chamado que nenhuma estrutura egípcia jamais poderia gerar. Você já pensou que talvez o seu silêncio, o seu afastamento, essa sensação de não pertencer mais ao formato tradicional, seja exatamente o deserto onde Deus está preparando a sua própria sarça ardente? Existe uma diferença entre religião e relacionamento. Religião pede presença física, cumprimento de horários, participação em rituais. Relacionamento pede coração aberto, presença constante do Espírito, comunhão que não depende de paredes. Jesus mesmo, quando confrontado pela mulher samaritana sobre qual seria o lugar correto de adoração, se o monte ou Jerusalém, respondeu de um jeito que ainda ecoa até hoje. A hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Está no Evangelho de João, capítulo 4. Ele não disse que o lugar não importa nada. Ele disse que o Pai busca um tipo específico de adorador, não um tipo específico de prédio. Isso não significa que toda a estrutura seja ruim ou que toda a igreja tenha falhado. Existem comunidades lindas, pastores fiéis, irmãos que amam de verdade, mas também é preciso reconhecer, com honestidade, que muita gente foi ferida dentro dessas estruturas. Muita gente carrega marcas de julgamento, de fofoca disfarçada de oração, de hierarquias que valorizam mais a aparência do que a autenticidade. E quando essa pessoa se afasta, ela não está fugindo de Deus, está se protegendo de uma versão distorcida da fé que lhe causou dor. Pedro, depois de negar Jesus 3 vezes, provavelmente sentiu que não tinha mais lugar entre os discípulos. A vergonha, a culpa, o peso do fracasso o afastaram fisicamente do grupo. Mas foi justamente ali, à beira do mar da Galileia, longe da estrutura formal dos 12, que Jesus foi ao encontro dele pessoalmente, restaurou seu chamado, perguntou 3 vezes se ele o amava. Está registrado no Evangelho de João, capítulo 21. Deus foi atrás de Pedro no lugar onde ele estava. Não esperou que ele voltasse para a estrutura primeiro. E se for isso que ele está fazendo com você agora? Indo ao seu encontro, não numa multidão, mas na sua sala, no seu carro, no seu quarto, no meio do seu silêncio. Já há ainda outro exemplo que merece atenção. Elias, depois da grande vitória sobre os profetas de Baal, entrou em profunda exaustão espiritual. Fugiu para o deserto, sentou debaixo de um zimbro e pediu a Deus que tirasse sua vida. Ele estava esgotado, sozinho, longe de qualquer estrutura religiosa que pudesse sustentá-lo naquele momento. E o que Deus fez?
Não mandou uma multidão. Não organizou um culto de celebração. Enviou um anjo que o alimentou, deixou que ele dormisse, e depois falou com ele através de um vento sutil e mando. Está registrado em 1º livro dos Reis, capítulo 19. Deus cuidou de Elias no deserto, antes de cuidar dele no meio do povo. Isso nos ensina algo profundo. Às vezes, antes de voltar para qualquer estrutura, você precisa primeiro ser restaurado na solidão. Precisa comer o pão que só Deus oferece, descansar no tempo que só Ele determina, ouvir a voz mansa que só se escuta longe do barulho. Não é fraqueza, é processo, é preparação. Talvez você tenha sido rejeitado por um grupo que deveria te acolher. Talvez tenha sido incompreendido por líderes que preferiram o controle à liberdade. Talvez sua sede espiritual tenha incomodado gente que se contentava com o superficial. Se isso aconteceu com você, saiba que não está sozinho nessa experiência. E mais importante ainda, isso não te desqualifica diante de Deus. Muitas vezes, qualifica. Porque foi na cisterna que José aprendeu a confiar. Foi no deserto que Moisés aprendeu a ouvir. Foi na solidão que Daniel aprendeu a orar sem depender de multidão nenhuma. E talvez seja exatamente na sua solidão atual que Deus está formando em você algo que nenhuma estrutura tradicional jamais conseguiria produzir. Preciso ser honesto com você agora, porque amor de verdade não esconde o que precisa ser dito. Nem todo afastamento da igreja vem de Deus. Existe uma diferença enorme entre o coração que se afasta buscando mais profundidade e o coração que se afasta fugindo de responsabilidade, de correção, de compromisso com outros irmãos. E discernir essa diferença é uma das tarefas mais importantes que você vai enfrentar nessa jornada. Como saber a diferença? O coração que se afasta buscando Deus continua orando, continua lendo a palavra, continua buscando santidade, continua amando as pessoas, mesmo à distância. O coração que se afasta fugindo geralmente esfria em tudo ao mesmo tempo. Para de orar, para de buscar. Perde o interesse pela palavra. Começa a justificar pecado, começa a se isolar não só da estrutura, mas do próprio Deus. Está escrito em Carta aos Hebreus, capítulo 3, versículo 12. Um alerta sério. Tende cuidado, irmãos, para que nunca haja em qualquer de vós um coração maligno e infiel que se aparte do Deus vivo. Então essa pergunta precisa ecoar dentro de você. Seu afastamento tem te aproximado de Deus ou tem te afastado dele também? Se a resposta for a segunda, minha querida alma, é hora de buscar ajuda. É hora de procurar alguém de confiança. É hora de reconhecer que talvez o inimigo esteja usando o cansaço legítimo que você sente como porta de entrada para algo mais perigoso. A palavra nos alerta, em 1ª carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8, que o adversário anda como leão que ruge buscando a quem possa devorar. Ele sabe usar até uma dor legítima como isca para afastar você definitivamente da fé. Mas se sua busca continua acesa, se seu coração ainda arde por mais da presença de Deus, se você ainda chora buscando santidade mesmo sem frequentar um templo toda semana, então o que você está vivendo é diferente. É purificação, é aprofundamento. É Deus te tirando de um formato que já não alcançava o tamanho da sua sede. É importante entender também que igreja, na Bíblia, nunca foi definida como um prédio. A palavra usada no Novo Testamento, eclésia, significa assembleia, os chamados para fora, o povo reunido. Não é sobre arquitetura, é sobre pessoas. Paulo escreveu suas cartas para igrejas que se reuniam em casas, sem templos grandiosos, sem estruturas físicas imponentes. Está registrado em Carta aos Romanos, capítulo 16, quando ele menciona a igreja que se reunia na casa de Priscila e Áquila. Igreja é povo, igreja é corpo. Você pode estar profundamente conectado ao corpo de Cristo, mesmo sem estar dentro de um edifício específico todo domingo às 10 da manhã. Isso não anula a importância da comunhão, muito pelo contrário. Mas talvez a comunhão que Deus quer construir em você agora não seja institucional, seja relacional. Um irmão que ora com você por telefone.
Uma amiga que te manda uma palavra no momento exato. Um encontro pequeno, sincero, sem hierarquia, sem holofote, onde 2 ou 3 pessoas se reúnem em nome de Jesus. Porque ali, conforme prometeu o próprio Senhor, Ele está no meio delas. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 20. Existe também um tipo de solidão que precisa ser nomeada com cuidado, a solidão espiritual causada por decepção. Quantas pessoas já foram feridas por líderes que pregavam uma coisa e viviam outra? Quantas já viram hipocrisia sendo chamada de santidade, controle sendo chamado de cuidado pastoral, silenciamento sendo chamado de submissão? Jesus foi duríssimo com esse tipo de comportamento religioso. Ele chamou os fariseus de sepulcros caiados, bonitos por fora, cheios de podridão por dentro. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 23. Se você se afastou porque enxergou isso de perto e seu espírito não suportou mais compactuar com a aparência vazia, talvez o que você sentiu não tenha sido rebeldia. Talvez tenha sido discernimento. Deus nunca condenou quem se afastou da hipocrisia. Ele condenou a hipocrisia. E às vezes, para proteger sua própria fé, você precisa se afastar do lugar onde ela estava sendo maltratada, mesmo que esse lugar carregue o nome de igreja na porta. Pense também em quantas vezes profetas verdadeiros foram rejeitados pelos próprios líderes religiosos do seu tempo. Jeremias foi preso, jogado numa cisterna de lama, acusado de traição, simplesmente por falar a verdade que Deus havia colocado em sua boca. Está registrado no livro de Jeremias, capítulo 38. A estrutura religiosa da época preferia profetas confortáveis, que dissessem o que o povo queria ouvir, a profetas fiéis, que dissessem o que Deus realmente estava falando. Se você já sentiu que sua sinceridade incomodou mais do que sua ausência, saiba que não é a primeira pessoa da história de Deus a viver isso. Amós, um pastor simples, sem formação religiosa formal, foi chamado por Deus para confrontar a religiosidade vazia de Israel. Ele denunciou cultos cheios de rituais e vazios de justiça, celebrações religiosas que aconteciam enquanto o povo oprimia o pobre. Está escrito no livro de Amós, capítulo 5, quando Deus diz que odeia, que rejeita as festas religiosas do povo, porque por trás delas não havia retidão de coração. Isso nos ensina que presença física em rituais nunca foi e nunca será sinônimo de aprovação divina. O que Deus sempre buscou foi coração. Ainda assim, minha querida alma, existe um chamado eterno para a comunhão. Você não foi feito para caminhar essa jornada completamente sozinho. Talvez não seja hora de voltar para o modelo antigo, mas pode ser hora de pedir a Deus um novo tipo de comunhão, diferente do que você conheceu, mais autêntica, mais leve, mais parecida com o que os primeiros cristãos viviam quando se reuniam de casa em casa, partindo o pão com alegria e sinceridade de coração. Está registrado em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. E enquanto essa nova comunhão não chega, o mais importante é que você não deixe sua chama apagar. Continue orando, mesmo sozinho. Continue lendo a palavra, mesmo sem ninguém do lado. Continue buscando santidade, mesmo quando parecer que ninguém está vendo, porque Deus vê. E é justamente essa fidelidade escondida, essa intimidade construída longe dos olhares, que Ele mais valoriza. Está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 6, quando Jesus ensina que o Pai, que vê em secreto, recompensará em público. Guarde isso no coração. A fidelidade que ninguém vê é exatamente a fidelidade que Deus mais honra. Não é o aplauso da congregação que constrói seu caráter. É a oração feita no quarto fechado. É a lágrima derramada sozinho no travesseiro. É a decisão de continuar confiando mesmo quando ninguém está aplaudindo sua jornada. Esse tipo de fé forjada na solidão tende a ser mais profunda, mais resistente, mais real do que qualquer fé construída só pela pressão do ambiente ao redor. Existe uma palavra que carrega peso demais para ser usada de qualquer jeito: escolhido. Ser escolhido por Deus nunca foi sinônimo de vida fácil, de aplauso constante, de encaixe perfeito dentro de qualquer sistema humano. Muito pelo contrário. Toda vez que a Bíblia narra a história de alguém verdadeiramente escolhido,
ela também narra um processo de separação. Separação que dói, que confunde, que às vezes parece até rejeição, mas que na verdade é preparação. Jacó, antes de se tornar Israel, passou uma noite inteira lutando sozinho, à margem de um rio, longe de sua família, longe de qualquer estrutura, enfrentando um confronto espiritual que mudaria seu nome e seu destino. Está escrito em Gênesis, capítulo 32. Ninguém estava ali para testemunhar aquela luta. Nenhuma congregação presenciou aquele momento decisivo. Foi sozinho no escuro que ele recebeu a bênção que carregaria pelo resto da vida. Você já parou para pensar que talvez sua solidão atual seja exatamente essa luta? Uma luta que precisa acontecer longe dos olhos de todos, porque é ali, nesse confronto silencioso, que Deus está formando o seu novo nome, o seu novo propósito, a sua nova identidade. Ser escolhido custa caro. Custou caro para Abraão, que precisou sacrificar a segurança de sua terra natal para seguir uma promessa que ainda não conseguia enxergar por completo. Custou caro para José, que precisou passar por anos de injustiça antes de governar. Custou caro para Davi, ungido rei ainda jovem, mas obrigado a fugir de Saul por anos, escondendo-se em cavernas, longe de qualquer estrutura de poder, longe até mesmo do tabernáculo, antes de finalmente assumir o trono. Está registrado em 1º livro de Samuel, capítulos 19 a 31. O chamado veio antes da estrutura, a unção veio antes do trono. E entre a unção e o trono, existiu um deserto enorme de solidão e aprendizado. Talvez você esteja exatamente nesse espaço. Já foi ungido por Deus para algo. Sente isso no íntimo, mas ainda não vê a estrutura, ainda não vê o trono, ainda não vê o reconhecimento. E nesse meio tempo, sente que já não cabe mais nos lugares que antes pareciam suficientes. Isso não é sinal de erro. Pode ser exatamente sinal de que você está atravessando o deserto que separa a unção do cumprimento. É importante entender que ser escolhido nunca significou ser popular. João Batista foi chamado de louco por alguns, de fanático por outros. Jesus, o mais escolhido entre todos, foi rejeitado pela própria cidade onde cresceu. Está escrito no Evangelho de Lucas, capítulo 4, quando o povo de Nazaré tentou até mesmo lançá-lo de um precipício depois de ouvir sua pregação. Se o próprio Filho de Deus foi rejeitado pela estrutura religiosa da sua época, por que você esperaria sempre encaixar perfeitamente em toda a estrutura que encontrar pelo caminho? Estevão, cheio do Espírito Santo, pregando com sabedoria que ninguém conseguia refutar, foi apedrejado pela mesma liderança religiosa que deveria reconhecer a obra de Deus nele. Está registrado em Atos dos Apóstolos, capítulo 7. A estrutura, quando endurecida, prefere eliminar o que não consegue controlar a reconhecer o que não consegue compreender. Isso levanta uma pergunta corajosa. Será que o motivo de você não se encaixar mais em certos ambientes religiosos não é porque você está errado, mas porque Deus está fazendo em você algo que aquele ambiente específico ainda não está preparado para sustentar? Muitas vezes a própria estrutura tem um limite de profundidade que consegue acomodar. E quando o chamado de alguém ultrapassa esse limite, o atrito se torna inevitável, não porque exista pecado de um lado ou do outro, mas porque são medidas diferentes de fé tentando caber no mesmo espaço. Paulo, depois de sua conversão radical no caminho de Damasco, não foi imediatamente recebido pelos apóstolos. Eles tinham medo dele, desconfiavam de sua transformação, duvidavam de sua sinceridade. Está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Ele precisou passar um tempo na Arábia sozinho, sendo ensinado diretamente por Deus, antes de qualquer estrutura apostólica confiar plenamente em seu chamado. Está registrado em Carta aos Gálatas, capítulo 1. O homem que escreveria boa parte do Novo Testamento passou por um período de isolamento intenso antes de ser recebido pela estrutura formal da igreja primitiva. Talvez o seu tempo de isolamento também seja esse tipo de preparação. Não uma punição, não um afastamento definitivo, mas um período necessário onde Deus te ensina diretamente, sem intermediários, sem estrutura, sem interferência humana,
para depois te enviar de volta transformado, com uma profundidade que só o deserto consegue produzir. E se durante esse tempo você começar a sentir culpa, lembre-se, culpa e convicção são coisas diferentes. Convicção vem do Espírito Santo e sempre aponta para um caminho de restauração, de esperança, de proximidade com Deus. Culpa, muitas vezes, vem de vozes humanas, de expectativas religiosas, de comparação com o que os outros acham que sua caminhada deveria parecer. Não permita que a culpa te convença de que seu processo é ilegítimo, só porque ele é diferente do que todo mundo ao seu redor está vivendo. Ser escolhido, minha querida alma, muitas vezes parece solidão antes de parecer vitória. Parece silêncio antes de parecer voz. Parece deserto antes de parecer terra prometida. Mas se Deus te chamou, Ele também vai sustentar cada etapa desse processo, mesmo quando ninguém mais consegue entender o que está acontecendo dentro de você. Há algo ainda mais profundo escondido nessa jornada. O próprio conceito de eleição, de ser escolhido, aparece de forma clara na carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 4, quando Paulo escreve que Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Repare que essa escolha não depende de estrutura, não depende de instituição, não depende de frequência em templo nenhum. Ela nasceu antes mesmo do mundo existir, no coração eterno do Pai. Isso significa que sua identidade de escolhido não está condicionada a nenhum prédio, nenhuma denominação, nenhum sistema religioso construído por mãos humanas. Gideão também viveu esse tipo de processo. Antes de se tornar libertador de Israel, ele se escondia num lagar, com medo, se sentindo o mais fraco de sua família, pertencente à tribo mais insignificante. Foi ali, escondido, longe de qualquer reconhecimento público, que o anjo do Senhor o chamou de homem valoroso. Está escrito no livro de Juízes, capítulo 6. Ele não se sentia escolhido, ele se sentia esquecido. Mas Deus enxergava o que ninguém mais conseguia ver. E antes de libertar o povo inteiro, Gideão precisou primeiro aprender a acreditar sozinho, no meio da noite, testando a fidelidade de Deus com sinais que só ele testemunhou. Chegou a hora de falar sobre o que fazer com tudo isso. Porque entender o processo é importante, mas viver o processo de forma saudável é o que realmente vai determinar se essa temporada vai te fortalecer ou te destruir. E aqui existe um perigo real que precisa ser nomeado com cuidado. O isolamento pode curar, mas também pode adoecer, dependendo do que você faz dentro dele. Se você está vivendo esse afastamento da estrutura tradicional, o primeiro passo é construir um altar pessoal. Não estou falando de um altar físico necessariamente, embora isso também ajude, mas de um espaço diário, marcado, protegido, onde você se encontra com Deus sem depender de nenhuma estrutura externa. Abraão construía altares em cada lugar onde parava, marcando ali a presença de Deus em sua jornada. Está registrado em Gênesis capítulo 12. Você também pode marcar seu tempo, seu canto, seu momento diário, como um lugar sagrado de encontro. Esse altar pessoal precisa ter 3 elementos que nenhuma estrutura consegue substituir. A palavra lida com fome, não por obrigação, mas por sede real de conhecer quem Deus é. A oração feita com sinceridade, sem fórmulas decoradas, conversando com o Pai, como quem conversa com alguém que realmente escuta. E o silêncio, esse elemento tão esquecido, onde você para de falar e simplesmente espera, permitindo que Deus fale de volta. Salmos capítulo 46, versículo 10, nos convida: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Nem sempre a intimidade cresce no barulho. Muitas vezes cresce no silêncio que a maioria das pessoas tem medo de enfrentar. É importante também não confundir esse tempo de deserto com desculpa para se afastar completamente de qualquer forma de prestação de contas espiritual. Mesmo Jesus, depois de jejuar 40 dias sozinho no deserto, buscou comunhão com os discípulos ao retornar. Está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 4, o deserto tem um tempo determinado. Ele prepara, mas não foi feito para ser habitação permanente.
Ninguém na Bíblia ficou para sempre no deserto sem propósito. O deserto sempre foi caminho, nunca destino final. Talvez você precise desse período agora, mas continue de coração aberto para reconhecer quando Deus começar a te direcionar de volta para algum tipo de comunhão, mesmo que diferente da que você conheceu antes. Cuidado também com o orgulho espiritual, que às vezes se disfarça de discernimento. Existe uma diferença entre reconhecer hipocrisia e desenvolver desprezo por qualquer pessoa que ainda frequenta a estrutura religiosa tradicional. Muita gente que passa por esse processo de afastamento acaba caindo numa armadilha sutil. Começa a se sentir espiritualmente superior a quem ainda participa de cultos, de células, de ministérios. Isso não é maturidade. Isso é orgulho vestido de espiritualidade. Existem irmãos maravilhosos, sinceros, apaixonados por Deus, que continuam frequentando a estrutura tradicional e vivem uma intimidade genuína dentro dela. O caminho de cada pessoa é particular, e não cabe a você julgar o processo alheio só porque o seu foi diferente. Paulo nos ensina em Carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 3, que nada façamos por contenda ou vanglória, mas que com humildade cada um considere os outros superiores a si mesmo. O objetivo do seu processo não é se sentir acima de ninguém, é se aproximar mais de Deus. Outro cuidado importante: use esse tempo para se fortalecer, não para se justificar em passividade espiritual. Existe gente que usa a desculpa do "estou num tempo de deserto" para simplesmente parar de crescer, parar de servir, parar de doar seu tempo e seus dons para a edificação de outras pessoas. Isso não é deserto de propósito. É estagnação disfarçada. O verdadeiro processo de amadurecimento sempre te aproxima mais da capacidade de amar e servir, mesmo que o formato mude completamente. Pense em como isso pode se traduzir na prática. Talvez você não frequente mais um culto tradicional todo domingo, mas pode orar por alguém que está sofrendo. Pode enviar uma palavra de ânimo para quem está distante. Pode estudar a palavra com profundidade e compartilhar o que aprender com quem estiver ao seu redor. A igreja, no sentido mais verdadeiro da palavra, continua acontecendo através de você, mesmo fora de uma estrutura formal, porque você continua sendo parte do corpo de Cristo, mesmo espalhado, mesmo distante fisicamente de outros membros. Existe uma promessa poderosa em Ezequiel, capítulo 34, onde Deus diz que Ele mesmo buscará as ovelhas perdidas, trará de volta as desgarradas, curará as feridas e fortalecerá as fracas. Se você se sente uma ovelha desgarrada do rebanho tradicional, saiba que o pastor não te abandonou. Ele está ativamente te buscando, te curando, te fortalecendo, mesmo fora do curral que você conhecia antes. E enquanto ele faz essa obra silenciosa em você, permita-se ser gentil consigo mesmo. Não é fraqueza sentir saudade da comunhão que você tinha antes, mesmo reconhecendo que ela precisava mudar. Não é contradição sentir alívio por estar longe de certas estruturas e, ao mesmo tempo, sentir falta de alguns aspectos bons delas. A jornada espiritual raramente é linear. Ela é feita de camadas, de avanços e recuos, de clareza e confusão se alternando. Deus entende essa complexidade melhor do que qualquer sistema religioso jamais conseguiria entender. Existe também um aspecto de guerra espiritual que precisa ser mencionado. O inimigo sabe que uma alma isolada, sem nenhum tipo de vigilância, se torna mais vulnerável ao desânimo, à mentira, à desistência silenciosa. Por isso, mesmo que você não volte para o modelo tradicional, é fundamental manter pelo menos uma ou duas pessoas de confiança que saibam da sua caminhada, que possam orar por você, que possam te alertar se perceberem sinais de que o afastamento está se transformando em amargura. Eclesiastes capítulo 4, versículo 9, nos lembra que melhor é serem dois do que um só, porque se um cair, o outro levanta o companheiro. Mesmo o processo mais solitário precisa de algum tipo de rede de apoio, ainda que pequena, ainda que informal. Lembre-se também que restauração é diferente de retrocesso. Voltar a experimentar intimidade genuína com Deus
não significa necessariamente retornar exatamente para o modelo antigo que você deixou. Deus está sempre fazendo coisa nova, conforme está escrito no livro de Isaías, capítulo 43, versículo 19. Talvez a comunhão que Ele está construindo em você agora não pareça em nada com o que você já viveu antes. E está tudo bem. O objetivo nunca foi reproduzir um modelo antigo, mas caminhar em direção a uma intimidade cada vez mais verdadeira, cada vez mais viva, cada vez mais sua. Se essa palavra tocou algum lugar escondido dentro de você, saiba que não foi coincidência. Foi Deus, cuidando pessoalmente da sua intimidade com Ele. E se você sente que essa intimidade precisa ser reconstruída de verdade, dia após dia, com profundidade e propósito, o guia 21 dias para restaurar sua intimidade com Deus está te esperando no link fixado no primeiro comentário. Ele foi feito exatamente para almas como a sua. Obrigada por assistir até aqui. Se inscreva no canal, deixe seu like, escreva nos comentários o que tocou seu coração hoje e fique com a gente, porque o próximo vídeo que vai aparecer na sua tela pode ser exatamente a palavra que sua alma precisa ouvir agora.